Senão a gente vai fazer a Cláudia e a Maria Rita, que chegou aqui. Oi, Maria Rita, boa noite, tudo bem? Tem a Isabela aqui no Instagram. Oi. Tem a Rafaela também. Ai, Rafaela, não sei se elas vão me ouvir. Rafaela, seja bem-vinda, Isabela, bem-vinda. Depois a Jana vai compartilhar a gravação com vocês, tá bom? Se vocês tiverem perguntas sobre o fundamento, sobre o MET, enfim, é a oportunidade agora. Hi, everyone. Quem tiver perguntas sobre o fundamento, pode colocar aqui que eu transmito para o MET, tá ok? E a live também vai ficar gravada, depois eu envio nos grupos. Vamos lá? Você quer fazer as perguntas? Pode ser, mãe. Vamos lá. Tá aparecendo aí? Tá, o som tá bom aí? Tá, aqui para mim tá bom. Tá. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Matt. O que ele fazia antes dele entrar no Access? Tá. So, Matt, Luma, she has a question for you. She would like to know what did you do before getting into Access? Sure. Before Access, I was doing about 10 things at the same time. Ele falou que antes do Access ele estava fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. I was always self-employed, so I had 3 companies of my own. Ele falou que ele sempre foi empreendedor, né? Então ele tinha 3 companhias, tipo 3 empresas dele. I had a photography company, I was a Microsoft engineer, and I had a wireless internet company. Ele falou que ele tinha um negócio de fotografia, né? Onde como engenheiro da Microsoft e outro como uma rede de internet, né? Eram esses 3 negócios que ele cuidava lá. And at night, I went to school at the Berkeley Psychic Institute in Denver, Colorado. Aí ele falou que uma noite ele foi, né, para esse instituto em Denver, Colorado. Mostly because I was so bored of my businesses and my life that I was always asking for something more. E principalmente porque ele andava, né, sempre muito cansado aí da vida dele, estava achando os negócios dele muito chato, né? And when I found that I couldn't add enough things to my life to change, there came a point where I couldn't add anything more to my life because I didn't have enough time. E aí ele percebeu que chegou um momento da vida dele que ele não conseguia adicionar mais nada da vida dele, porque ele já não tinha mais tempo suficiente para isso. And that's when Access became part of my life. E aí foi quando o Access se tornou parte da vida dele. Now there's more information behind that, but I want to make sure I'm listening to your questions here. I can tell you the whole story. Ele falou que ele tem mais informações por trás disso, mas ele pegou ali os pontos principais dentro da pergunta que você fez. Entendi. Mas, Janaína não, Vuma, se você quiser mais algum detalhe, é hoje que esse Matt vai falar. É hoje que ele vai entregar os segredos. Entendi. E eu vou adicionar uma questão, posso perguntar para ele? Claro. Hoje a gente vai fazer uma entrevista, já que eu entrei aqui nesse negócio. Então eu vou perguntar para ele, né? Quando que foi ele começou por onde? Pelas barras? Como é que ele chegou nessa sessão de barras, né? Enfim, até virar um facilitador certificado de fundamento. So, Matt, I'm gonna add some questions for you around this topic. So, so Access got into your life when you didn't have enough time with different business. But could you tell us a little bit more when you did, like, how you met Access at first? Was in a bar sessions? How was like this
time between your first maybe access bars access session till you became a facilitator? Sure. Great question. So after I started getting bored in my business and didn't have enough time, I realized my life there needed to be more excitement, more joy in my life. E aí ele sacou que quando, né, ele estava já de saco cheio lá da vida dele, né, ele precisava arrumar alguma coisa, né, para ter mais alegria, né, ter mais ânimo. And I'm sure you've heard of it before, where people make a demand of themselves for something to change. E aí ele falou assim, né, a gente já ouviu já falar quando as pessoas, né, fazem uma demanda para que a vida delas mudem. Mm-hmm. Well, I made a demand of myself, whatever it took. I was gonna have more fun and more joy in my life because my life wasn't good enough. E aí ele fez essa demanda para ele mesmo, né, que ele ia fazer alguma coisa para trazer mais alegria para a vida dele, né, mais animação, não importasse o quê. And there was such an intensity of demand in my world at that point that it's the next day I ended up at a bar's intro class. E ele falou que a demanda, né, por mudança na vida dele era tão grande que no dia seguinte ele foi parar numa aula de barras de Access. Literally. And I knew nothing of Access at the time other than my demand that my life needs to get better or I don't want to play anymore. Ele falou que ele não sabia nada de Access antes, até parar nessa aula, né? Mas a demanda de mudança para ele era tão grande que ele sentiu esse chamado e foi parar lá, caiu de paraquedas nessa aula. You know, like I don't want to play in life anymore. I was almost ready to just give up. Ele falou que ele estava tão de saco cheio que ele não estava afim mais de viver a vida, sabe? Ele já estava quase desistindo das coisas. So after that first intro bars class, I had my bars run for 20 minutes. And then Fernanda translated the rest. Okay, if you stop a little, I just like missed the whole thing. So, oh, yeah. Okay. So, you want me to start over? No, it's fine. I remember. Ele falou que, na verdade, olha eu aqui, só um detalhe, ele fez uma aula, uma introdução ao que era uma aula de barras de Access e recebeu uma sessão de 20 minutos. Então, não foi a classe completa a princípio, mas foi ali algum workshop introdutório sobre o que seriam as barras de Access, seguido de 20 minutos de barras. Ok. Now, what I noticed after my first bar session wasn't that I was happier. It was that I realized I wasn't depressed for the first time in years. Ele falou que aí depois desses 20 minutos de barras, ele não sacou que ele estava mais feliz, mas ele sacou que ele não estava deprimido como ele imaginava que estivesse deprimido, não estava mais deprimido como ele ficou deprimido por muitos anos da vida dele. But I'd been depressed for like the majority of my life, so I didn't even know that I was still depressed. Ele falou que ele ficou, né, deprimido a maior parte da vida dele, e aí ele percebeu que ele não estava mais se sentindo deprimido depois daqueles 20 minutos de barras. And as you asked before, Fernanda, that's why I wanted to become a facilitator, so I could bring these tools to the rest of the world, because there's so many depressed people out there, and there's no need for it to be that way. E aí ele falou que foi por isso que ele resolveu se tornar um facilitador, né? Porque ele saiu desse estado de depressão que ele vinha carregando, deprimido que ele vinha carregando há anos, né? E aí ele queria muito espalhar aí essa possibilidade das pessoas saírem desse lugar, porque tem muitas pessoas como ele esteve, né, espalhadas pelo mundo. E há quanto tempo isso aconteceu? Foi desde quando isso? Quando ele descobriu barras que a vida dele assim mudou, deu esse salto. So how long ago it happened? And how long did you take like to give this huge step and like being here tonight with us? Well, I started Access 11 years ago.
but I got over the depression like on the first session. Uhum. Ele falou que ele começou essa experiência com o Access foi há 11 anos, né? Mas ele sentiu que ele se livrou mesmo desse estado de depressão, né? Naquela primeira sessão. And it took about 3 years. Over the next 3 years, I started realizing my businesses were getting easier. I was having more fun. I was making more money. I was getting new friends I was enjoying. Uhum. And everything in my life was getting better. E aí ele falou que a partir daquele momento, assim, nos próximos 3 anos, né, a vida dele começou a ganhar um outro rumo. Ele começou a ter mais diversão no trabalho dele, nos negócios que ele já tinha, né, ter mais disposição para fazer isso, começar a chegar outras pessoas na vida dele, ele começou a aproveitar a vida dele de um outro lugar, né, nos 3 anos. Tá acontecendo um eco aí, gente. Será que é um aparelho? I think we've got an audio loop going on with our dual stream. Eu acho que a internet É. Eu tô te ouvindo, Luma. Eu também estou ouvindo bem, mas está dando erro. Or is it something else? Luma is complaining about the internet. She thinks it's gone for a while. Okay, I'm going to mute everybody really quick. So if you want to speak again, just unmute yourself. No, but it's okay. Okay. Now, if you want to talk, that actually took care of the audio loop. And let me just unmute you, Fernanda. Pause. Okay, there we go. There we go. Ingrid, Alcindo, boa noite, sejam bem-vindos. E o intruso também. Quem seria o intruso? So I'm just like giving a welcome into people that just got into the call. Yeah. Hey, everybody. There is Ingrid, Alcindo. Alguma pergunta? And someone else. Vamos lá. Na verdade, eu bolei uma pergunta aqui que seria assim, ó. Qual pergunta hoje que o Matt faria que ele não acreditaria, mas qual a pergunta que ele jogaria para que todas as possibilidades se abrissem, para que todas as possibilidades se concretizassem ou alguma coisa assim? As possibilidades em geral, você está falando, né, Luma? Isso, em geral, geral. So Luma has a question, like to open possibilities. So she asked, what question would you make to open all possibilities? You know, I'm going to answer that in a couple of different ways. The first one is I would ask my body what it would like me to know that I've been refusing. Tá? Ele falou assim, Luma, que primeiro ele vai responder a sua questão, né, de diferentes formas. A primeira né, ele perguntaria para o corpo dele, né, o que ele está se recusando. Could you repeat that, please? The question for your body. I would say, body, what would you like me to know that I'm refusing to hear? Okay. Ele falaria, né, corpo, o que você está, o que eu estou recusando saber, né, que você gostaria que eu soubesse? Because bodies are like these magical beings of consciousness that don't think and don't project. Ele falou que os corpos, né, são esses seres assim, consciência, né, que não pensam, né, que estão operando de um outro lugar. And when you're willing to allow your body to be what it is and not ask it to be something else, magic shows up in your life. E ele falou que quando você permite com que seus corpos sejam o que eles são, né, e não fique querendo que eles mudem, né, aí é que a mágica acontece na sua vida. E só recapitulando algo que ele tinha dito antes, que eu não complementei, é que ele fala, né, que os corpos, eles não pensam nem fazem julgamentos, como, né, a nossa mente costuma fazer, funcionar.
Exato. Então a gente tem uma resposta. So, what are the next The two? second one? The second, Yes. Yes. The second question would be asking yourself in the mirror, what's right about me? Ele falou que a próxima questão seria, né? Olhe para você no espelho e pergunte, né? O que está certo sobre mim? Yeah, and I mean, this is like such a powerful question for everyone because I think most people think if they can just figure out what's wrong about them, then they'll know what's right about them. But you just have to ask, what's right about me? E ele falou que essa é uma pergunta tão poderosa, né, para todo mundo, né, em todas as situações, porque se a gente usasse mais disso, né, a gente teria aí uma outra experiência sobre o que está certo sobre a gente. And your body and all of consciousness and your being will speak loudly to you. It'll just happen. E ele falou que o seu corpo, né, que os nossos corpos e a nossa consciência, né, falaria com clareza para a gente se a gente, né, se permitisse fazer essa pergunta para os nossos corpos e ouvi-lo. Oh, it's very, very good. Is there any other? Yeah. O Matt, Yeah. Mm-hmm. mas fala pra gente assim, um pouquinho mais amplo sobre o que é o fundamento, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre o curso fundamento. So Janaína would like to know, she's like suggesting you to speak about the foundation. Tell us, like in general, what will be this class and how is this experience? What's the purpose of doing the foundation? Yeah, I want to speak to the bars class really quick because that's important. So for those people who have no idea what the foundation is. Ele falou que para começar, né, a falar sobre o fundamento, ele vai falar um pouco sobre a classe de barras, né, para trazer clareza sobre o fundamento. And there's so many bars facilitators in the world, and it's this great class. It's a one-day class that you can take and allow all the chemical and magnetic limitation in your body to diffuse around any subject. E ele falou que a classe de barras, né, tem tantos facilitadores de barras e essa aula de um dia, né, já é tão grandiosa, ela permite com que a gente libere, né, todos os imprints, todas as marcas químicas e magnéticas no nosso corpo. Yeah, exactly. And after you take that class, there's often a lot more space in your life, and now it's almost like being brand new again. E aí, né, fazendo essa limpeza química e magnética de todas as limitações que a gente faz lá na classe de barras, né, cria-se um espaço tão grande, né, nos nossos corpos. Then, and if you can imagine being a virgin again to being in life, you're gonna need to learn to drive your life again, to be in your life again, and that's the foundation. E aí ele fala que a classe do fundamento é o seguinte, né? Ela segue, né, essa limpeza, né, toda energética de limitações que a gente tem, né? E aí ela permite com que a gente realmente assim renasça, né, com pessoas novas, né? Could you repeat just the end of the sentence? Sure. And the foundation is 4 days to help you learn to be in your life again when you're brand new. Ele falou que os 4 dias o fundamento são 4 dias, né, em que você realmente aprende se encontra numa nova vida, né, para começar tudo de novo. É basicamente isso. And these tools are like they're an ongoing adventure which could last the rest of your life. So the foundation helps you continue to let go of more and more lies. E ele falou que essas ferramentas, né, são ferramentas que a gente pode usar a vida toda, né? E o fundamento ele traz essa possibilidade, né, de continuar expandindo e mudando a nossa vida mais e mais. Right? Uh-huh, Who doesn't want to get rid of more lies?
E também, né, de liberar todas essas mentiras, né, que a gente acaba comprando ao longo da vida. Então, o fundamento, ele, né, traz mais ferramentas para que essas mentiras sejam liberadas e a gente possa, de fato, viver uma vida que é nossa, uma vida a partir do princípio, né, liberando todas essas mentiras e essas que são as limitações. That the other thing that's like a very powerful part of the foundation is you get introduced to the body processes. E ele fala que uma outra parte poderosa, né, do fundamento é que a gente é introduzido a os processos corporais do Access. And during our 4 days, you're going to have the opportunity to actually change the way the molecules of your body work with each other. E ele falou que durante esses 4 dias de fundamento, né, a gente tem essa oportunidade de mudar as moléculas do nosso corpo, né? Essa consciência também corporal que está ali presente nas moléculas. And how's that look? It would be something like this. Can you imagine not having to feel incredibly tense when you're with your family? Ele falou, e se vocês quiserem saber mais ou menos como é que funciona isso, é como, por exemplo, né, como é que a gente se sentiria, né, sem a tensão que geralmente a gente tem quando a gente está junto da nossa família. Or being aware of different possibilities in your future that were something you always desired but couldn't get to. E ele falou aí também, né, começar a estar consciente, né, das possibilidades que a gente tanto deseja e que a gente não conseguiu até hoje. And this can all happen as you change the way that your molecules work in your body and introduce consciousness to your body as a way of being. E ele falou que isso começa a acontecer, né, com essa mudança molecular mesmo que esses processos oferecem, né, para trazer consciência de fato para esse ser e meio que reajustar a gente como um todo, né, ser e corpo. Boy, that was a mouthful, right? A what? That was like almost too much to say in one sentence. Yes, I just interpret. Oh, you did. But I guarantee that they got everything you said. Eu só falei para ele, ele falou assim que ele falou um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu falei para ele assim, eu tive que interpretar o que ele disse, mas eu garanto que eu reproduzi aquilo que ele quis dizer. Well, just like as our conversation, it's getting more energetic. The enthusiasm to be alive starts to come back into your life once you take these classes. And I mean, I want everyone on the entire planet to take this class, but I'm going to time out. Ele falou que assim, toda vez que, assim como a nossa conversa vai ficando ali, né, entrando nessa troca aqui energética, né, nessa projeção energética que a gente está tendo falando sobre a possibilidade da classe, né, estar nessa classe de fundamento, né, também traz todo esse entusiasmo para viver a vida de uma forma diferente. Can you imagine if everybody was happy all the time and there was nothing to fight about? I know you think you'd be bored, but ele falou, vocês podem imaginar como seria, né, se as pessoas estivessem felizes o tempo todo, né? Que ele imagina que a gente não que a gente imagina que seria bem chato, né? Ser feliz o tempo inteiro. Yeah, so the magic of these tools from Gary Douglas and Dane Heer are here to move all the crap out of the way so you can start having joy in your life. E ele falou que a mágica, né, dessas ferramentas criadas pelo Gary Douglas e pelo Dan Heer é justamente, né, liberar todas essas porcarias que a gente tem na vida, né, para começar a mover para um novo lugar, né? Yeah. Which is where the saying "Como pode melhorar" came from in the first place, with my cute American accent. Ele falou que é isso. Aí quando a gente entra nessa pergunta do como pode melhorar, né? Oi? So, who else? Uma pergunta? Claro, Janaína. Não, a Cláudia. Quer fazer alguma pergunta, Cláudia? Eu quero fazer uma pergunta, vamos lá.
A pergunta seria, qual que é o conselho que ele daria para um practitioner em barras de Axis? So Luma is asking, what suggestion, recommendation would you give to Access Bars practitioner? Oh, to a practitioner or facilitator? Yeah. Oh, man. Would you be willing to allow your bars classes to heal your body as much as they heal the body you're working on? Ele falou, a pergunta seria, né? Ele faz uma pergunta, na verdade, né? Se um praticante ou um facilitador de barras estaria disposto a permitir com que seu corpo seja curado, né? Assim como você facilita a cura nas suas sessões e nas suas aulas. What if you could get paid and have more magic and feel better than you did before you started at the beginning of your session? E se você poderia ser pago e se sentir muito melhor, né, do que você estava se sentindo quando você começou uma sessão? You know, there wouldn't be any wars anymore or bad graffiti if everyone was happy. Ele falou que não teria nenhuma guerra, né? Não teria aí nenhum desentendimento se todo mundo estivesse feliz assim. Right? Right. Em uma batalha. E qual a vantagem de quem fez curso de barras seguir para o fundamento? O que faz uma pessoa que já fez curso de barras se interessar em fazer o fundamento? So Janaína is asking, what would it take for a bars practitioner or a bars facilitator register in the foundation? What would be the motivation for these people who have known Access as a practitioner, a facilitator, to register and be part of the foundation class? Boy, so the question is what would they actually get out of it, or can you say that again? What they would get out of it. Oh, sure. So well, if this previous experience, if the bars, you know. Sure. Well, if you are a bars practitioner, if you are a bars facilitator, and your business isn't like expanding constantly, Ele take fala the foundation. Ele fala que se você é um praticante de barras ou um facilitador, né, e o seu negócio com o Access, que são as sessões, as aulas de barras de Access, né, não estão expandindo tanto assim, ele sugere que você faça o fundamento. Because so many of the things we function from when it comes to our business are lies, but we turn them into a truth somewhere. Ele falou porque a maior parte das coisas, né, quando estão relacionadas ao nosso negócio e tá nessa situação, né, na verdade estão relacionadas a mentiras que a gente acaba, né, vivendo como se fossem verdades, né? E aí sim impactando nesse resultado de negócio que é essa limitação de expansão das sessões ou das aulas. And often everybody around us is telling us that these lies are truths, so we don't even have a window of change so we could look at these things with. E ele falou que geralmente, né, além de tudo, essas mentiras que a gente comprou que estão aí, né, que tem essas cargas aí na nossa criação, né, elas acabam também sendo reafirmadas por outras pessoas. E aí a gente acaba não encontrando essas janelas para fazer essa mudança e sair desse lugar. Right? A Cláudia fez uma pergunta aqui, deixa eu fazer para você. Com o fundamento, eu trago à minha consciência recursos para mudar tudo à minha volta? Tá. So, Claudia, she asks, like, with the foundation, can I bring more consciousness and resources to change everything around my life? Yes. If you use all the tools you're going to receive in the foundation and apply them to everywhere in your life, there's nothing you can't apply them to. Ele fala, Cláudia, que se você, né,
usar todas as ferramentas que você vai receber nessa aula, né? E aplicar para todas as áreas da sua vida, né? Não tem como isso não acontecer, porque elas são aplicáveis para todas as áreas da vida, não uma área em específico. Então, né, de qualquer forma, tudo à sua volta vai ser impactado se de fato você se apropriar dessas ferramentas. They're totally practical, so you can apply them to money, you can apply them to relationship, you can apply them to family, you can apply them to, you know, guilt. You can apply it to anything. Ele falou que elas são totalmente práticas, né? Você pode aplicar elas para dinheiro, para relacionamento, para família, para um sentimento como, por exemplo, a culpa, né? Elas são bem abrangentes para todos os aspectos da nossa vida. Mm-hmm. Does that answer your question, Janaína? Ele está perguntando se responde essa pergunta, Cláudia e Janaína, a pergunta de vocês. Responde? Respondeu sim. Ela she agradeceu. says, she's saying thank you and wow. Yeah. These are the gift for all of us if we choose to use them. They work. They're non-denominational. Ele falou que esse é o presente, né, pra gente. Se a gente escolhe usar isso, né, eles funcionam. Não tem um não funcionar. É a gente escolher e usar. Right. Yeah, if everybody applied these to wherever they were in their life, it'd be like putting magic frosting on the cake called your life. You don't have to change your life, you just have to make it better. Ele falou que se todo mundo usasse, né, essas ferramentas em todos os aspectos da vida, tipo, realmente vai trazer mágica, né? Você não precisa mudar de vida, porque a vida vai acabar mudando por ela mesma ali dentro daquela mágica que você está fazendo, né? Yeah. Mas, além das mudanças, dos processos verbais, que são, assim, eu posso dizer que para mim foi incrível. É uma transformação bem grande. Quem me acompanha percebe, né? Percebeu bem a mudança que aconteceu antes do Access e depois do Access. Tudo que eu venho fazendo com a minha vida. Então, assim, o fundamento ele trouxe um ganho muito grande. Mas, além dos processos verbais, tem também os processos corporais, né? Ensinado no fundamento. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre esses processos e o que eles fazem com a gente, com os nossos. We're getting short, man. Oh, yeah. I think I got most of it. Did you? Awesome. So hold on, let me just have a sip here. Sure, me too. So Janaína is saying that she was like sharing her experience with the foundation, talking about like all of the verbal facilitation during class and like so much change that she got in her life that people can observe that how much she is creating since from the foundation. But she also would like just to give like, I know you've said some about the body process, but maybe just like to complete that, like tell a little bit, just a short thing about each of the body process that we can learn during the foundation to change our molecules. Yeah. No, this is great because, I mean, if the reason you're on planet Earth isn't to have a body, why the hell are you here? Ele falou que é super legal, né, receber esse tipo de pergunta, porque aí ele traz aquela consciência de que, assim, qual que é a razão da gente, né? Como que a gente tá no planeta Terra, né? A gente só tá no planeta Terra porque a gente tem um corpo. Right? Exactly. So if you are here to have a body, these processes are meant to make it so you can have more fun with your body, people. E ele falou que sim, então a gente está aqui, né, para ter esse corpo, para viver essa experiência em corpo. Esses processos corporais, eles existem para fazer com que a gente tenha mais diversão com os nossos corpos. Now, I'll give you just the short versions of the 4 processes in the foundation because we don't have all night to talk about them. But the first one is MTVSS.
Ele falou que ele vai dar só, né, uma palhinha mais ou menos sobre cada um dos processos, porque a gente não tem a noite inteira para falar, né, e explicar detalhadamente cada um. E o primeiro deles é o MTVSS. I'm sorry. No, that's great. Thank you, Fernanda. MTVSS is basically, let's remove the judgment from your body. E ele falou que o MTVSS basicamente é, vamos remover todos os julgamentos dos seus corpos. Let's love our bodies exactly as they are and stop changing them. Vamos amar os nossos corpos exatamente como eles são e parar de querer mudar eles. Let's have gratitude for our cute little skin bags. Vamos ter gratidão pelos nossos, gente, que essa tradução é trevas. Pelo nosso saco, a nossa sacola de pele. É isso. Yes. These are our skin bags to hold in our being. Ele falou que essa é a nossa sacola de pele que segura, né, que sustenta o nosso ser. Now the second process is called BMM, and it's to get rid of everything that we copied from other people. E ele falou que o outro processo, né, que a gente aprende é o BMM, que é basicamente para remover tudo que a gente vem copiando de outras pessoas, né, e mantendo e trancando nos nossos corpos. It's the authenticity process. You can be authentically you again, like when you were a child. Ele falou que é um processo que traz de volta para a gente a autenticidade, né? Que a gente, de fato, pode ser quem a gente realmente é, assim como quando a gente nasceu e ainda não copiava as pessoas. And then the third process is DMMD. E ele falou que um terceiro processo, né? A sigla dele é DMMD. Yeah, and I'm not even going to tell you what the acronym means, but basically you can change anything in your body like a tumor or a skin blemish and have it change quickly. E ele falou que a sigla, né, é o nome do processo, mas enfim, não precisa nem dizer isso, mas a função dele é para mudar qualquer coisa no nosso corpo, né? Por exemplo, eliminar, liberar tumores ou de repente cicatrizar algo no nosso corpo, né? Yeah. And then one of my favorites, which is called, my favorites is called cellular memory. Ele falou que aí o favorito dele, né, que é o quarto processo, é o que é chamado de memória celular. Now, I've used this in probably every personal session I've done in my, the last 20 years. Ele falou que esse processo acabou sendo, né, requerido pelos corpos de todas as sessões, a maior parte das sessões que ele vem fazendo, né, nos últimos, desde que ele entrou, né, no Access e começou a fazer sessões particulares. And it basically erases the memory in your cells so that any injury or problem can just go back to the point from before it started. Ele falou que basicamente, né, eles apagam, né, qualquer memória que tenha sido instalada nessas células para que a célula, né, que foi traumatizada volte na sua forma original antes do trauma. I've got a short name for this. It's called bye-bye problems. Ele falou que ele tem aí um nome, né, para isso que se chama tchau problemas. Tchau, tchau problemas. É o nome desse processo. Tchau, problemas. Bye-bye, motherfucker. See you later. Ai, tchau, filha da puta. Te vejo mais tarde. So, great question. Thanks for asking that one. Ele falou, obrigada pela pergunta. Foi uma pergunta ótima para essa live. So I'm gonna check if anyone else have questions here, and maybe we could do the pulling energy, like sure. Yeah, let's do that. Pulling energy to facilitate registering to register in this class. Mas eu vou, but I'm gonna check here. So, gente, Sure. Então, alguém tem mais alguma pergunta sobre o fundamento que o Matt pode trazer clareza, né? Porque não sei se alguém tem. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer?
Vocês estão me ouvindo? Olha, a Adriana tá lá, agora que eu vi. Eu vi a Adriana, acho que está fazendo caminhada, porque eu fiquei olhando, ela estava passando por uns lugares diferentes. Ah, Fala Oi, aí, Adriana. Boa noite. e aí, gente, se ninguém tiver pergunta, eu acho que a gente pode começar a fazer aquele puxão de energia, né, para encerrar essa live e para facilitar, né, com que essa escolha seja feita com facilidade, alegria e glória. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Puxa aí, puxa muito. Okay, well, are we ready to begin? Vamos lá começar então, gente. So the energy pulls are really simple. They're something you may have always done. Ele falou que o puxão de energia é uma coisa bem simples, que talvez seja uma coisa que a gente já tenha sempre feito. It's like when you were a kid and you'd go to the beach and see a beautiful beach ball. Ele falou que é, por exemplo, quando a gente era criança, que a gente ia para a praia e a gente via ali uma bola de praia. And you'd be like, I'll have the energy of that beach ball in my life now. E aí ele fala que aí a gente olhava para aquela bola e falava, eu quero a energia dessa bola, né? Dessa brincadeira, enfim, disso na minha vida agora. And that was really the energy of enthusiasm and fun and excitement for living. E ele falou que essa, né, a gente pode traduzir como a energia do entusiasmo, da diversão, né, da vontade de viver. And it just seemed to like magically show up right away. E aí, de repente, parecia que a coisa acontecia, né, imediatamente, que a gente se conectava com essas energias imediatamente. So who'd like to restore their enthusiasm for living? E aí, quem gostaria de restaurar, né, de resgatar esse entusiasmo para viver, né? This is Gary Douglas's gift to us all and how he created Access Consciousness also. E ele falou que essa ferramenta do puxão de energia, né, é um presente do Gary Douglas para todos nós. E foi com os puxões de energia que o Gary criou o Access Consciousness. So let's get started. Então vamos começar, gente. Vocês estão preparados? Peraí. Peraí. Repete essa parte. Gente, presta atenção. Um puxão de energia que o Gary criou o Access. Cara, ele criou o Access com um puxão de energia. Imagina, gente, o que nós estamos esperando para fazer puxões e puxões de energia? Total, né? Por que a gente está hesitando ainda usar dessa ferramenta, né? Tão poderosa assim na nossa vida. Yes. So, she was just like adding some comments about the energy pull. Yeah, so all you guys have to do is know that you can't fail this, and let's start by relaxing. Ele falou que tudo que a gente precisa saber para começar, né, é relaxar e saber que não existe, não tem como fazer errado. Relax. Relaxe. Let the enjoyment of living just come to you. Deixa com que, né, o prazer de viver chegue até a gente. The only way you can stop it is by thinking too much. O único jeito que você pode parar, né, de receber isso é começar a pensar demais. So just for the next few minutes, if you'd like to turn off your brain and just be happy instead. Ele falou só pelos próximos minutos, se você gostaria, né, de deixar o seu cérebro parado, né, e só começar a sentir essa alegria. Yeah, happiness is a choice. Alegria é uma escolha. I love it when you say escolha. Now, you can have your eyes open or closed, do whatever works for you. Você pode manter os seus olhos abertos ou fechados, né? Fazer da forma como funciona e é mais confortável para você. You know what works. Você sabe como funciona para você. Would you allow your curiosity and your awareness to start expanding into the corners of the room?
E começar a permitir com que a sua curiosidade, né, e a sua consciência se expanda para todos os cantos da sala, né, do cômodo, do lugar que você está. Or if you're in your car or in some other space, allow your awareness to fill the room you're in. E independente do lugar que você esteja, né, é de um carro, em algum espaço diferente de uma sala, só permita com que a sua consciência se expanda, né, por todos os cantos desse espaço. Everything that's going on in your head right now, would you be willing to just put it in a little pink bag and we'll leave it there for now? Ele falou, qualquer coisa que tiver aí perturbando a sua mente nesse momento, você se permitiria, né, estaria disposto a colocar numa sacolinha e deixar de lado aí pelos próximos minutos? All your thoughts and feelings and emotions and concerns, don't worry, just let them go for now. Ele falou, todos os pensamentos, sentimentos, emoções e preocupações, né, deixa eles de lado agora, não se preocupe com eles. And everything today that you use to defend your point of view, to keep other people from getting in your world, can we just let all that go now too? E ele falou, em todos os lugares, né, que você tem aí mantido, né, esse espaço de interesse, de um ponto de vista, né, para que as pessoas let me see how I'm going to translate that. Em todos os lugares que você tem, né, se apegada a pontos de vistas, né, pontos de vista sobre as situações na sua vida, as pessoas na sua vida, é algo mais ou menos assim, gente. Deixa de lado nesse momento. Yeah, and relax. E relaxe. Se permita relaxar. Relax, 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 relax. Farther out. Relaxe para fora, né? Expandindo. Can you relax and expand all the way to the edges of your city now, in all directions? Você consegue, né, relaxar e se permitir expandir por todos os cantos da sua cidade. And can you relax deep down into the earth? Você consegue relaxar e ir lá para dentro da terra. All the way up beyond the skies. E também para todo, né, para cima, né, dos céus. All the way around the globe with this beautiful planet. E você consegue expandir para todos os lugares do globo, bem longe, distante. You start pulling on all the animals and the bees and the birds. E começar a puxar, né, toda a energia, né, dos animais, das abelhas, dos pássaros, The oceans and the mountains and dos the oceanos, deserts. das montanhas, dos desertos, All the people and places you know and don't know. todos os lugares, né, e pessoas que você conhece e não conhece. And bring them all to your body and allow that energy to move through your body. E permita, né, com que essa energia, né, puxando essa energia para o seu corpo e permita com que ela passe pelo seu corpo. Because I'm sorry to tell you, folks, negative energy is a lie. E ele falou que ele sente muito em contar pra gente, mas que a energia negativa, né, que a gente entende aí como uma energia negativa, é uma mentira. Então, Lie, 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 lie. é uma mentira, gente, uma mentira. And this is about getting rid of the lies, and the lies that you called negative energy a lie. E isso é sobre, né, deixar de lado todas essas mentiras e tudo que a gente veio chamando como energia negativa é uma mentira. Por isso que é seguro receber toda essa energia através do nosso corpo. So all the places where you've been trying to block the lies, can you just drop your guard and allow the lies to move through your life instead of stick in your life? E em todos os lugares que você está aí criando barreiras, né, e permanecendo com essas mentiras no seu corpo, você poderia, né, deixar tudo isso, né, passar através de você, ao invés de permanecer, né, e trancar isso, essas mentiras no seu corpo?
Yes, that. É Stop isso. resisting, my friends. Não é hora de resistir, meus amigos. Life is waiting for you to receive its gifts. A vida, né, tá esperando, né, por nós, para a gente receber os presentes que ela tem pra gente. And it will wait until you're dead or until you receive them. Ela vai esperar até que a gente morra ou até que a gente, né, esteja disposta a receber esses presentes. It's not like your mom and dad. It's not going to keep pushing you all the time. Ele falou que não vai ser que nem nossos pais, né? Nosso pai e a nossa mãe, de ficar empurrando a gente para fazer as coisas o tempo inteiro. It'll just be there and allow you to choose these possibilities or not. Essa energia vai só estar lá, a vida, né? Tá disposta, né? Tá disponível para que a gente faça a escolha por ela. Yeah, so is now the time to start receiving everything you're asking for. Então agora é a hora de começar a receber tudo aquilo que a gente vem pedindo. And if it is, can you allow that energy to move through you and start trickling out to the rest of the world? E ele falou que agora você consegue, né, permitir com que essa energia passe pelos nossos corpos, né, e comece a ser compartilhada, a ser como se fosse espirrada, né, compartilhada energeticamente para tudo, né, e todas as pessoas no mundo. So that you can be the gift to the world that the world is gifting to you. Ele falou que aí, dessa forma, né, nessa forma de compartilhar essa energia que vem passando pelos nossos corpos, a gente pode ser o presente, né, para o mundo, e o mundo pode ser o presente para a gente. And if you want to know more about the foundation, read Dr. Dane's book, Be You, Change the World. E ele falou que se a gente quiser saber mais sobre isso, ele recomenda com que a gente leia, né, o livro do Dr. Dane, que é Seja Você Mudando o Mundo. Even if you don't come to our class, would you please go buy this $7 book on Kindle on Amazon, please? E ele falou que mesmo que vocês não escolham fazer a aula dele, né? Ele recomenda que vocês comprem este livro, né? Seja na versão de papel ou na versão de Kindle, que é mais investimento ainda. Yeah. We'd love to see your cute faces either way. E é isso, gente, né? É entregando essa energia para o mundo, né? Que passa pelos nossos corpos, né? A gente finaliza esse puxão de energia, né? Recebendo esse presente, compartilhando esse presente de volta. E que ele tá aí ansioso para ver essas carinhas bonitas. And thank all you guys for being courageous enough to actually ask for bigger lives. E ele falou que ele agradece, né? Sente gratidão por todos vocês que estão aí pedindo mais pela vida, né? Para a vida. E tem essa coragem, né? Yeah, if you don't ask, there's no surprises in your future. If you ask, life will be filled with adventures. Ele falou que, né, enquanto a gente pergunta, né, quando a gente não pergunta, a gente não vai criar surpresas para o futuro. Agora, quando a gente pergunta, é que a gente traz essas coisas para nossa vida. Muito bem, obrigada, Matt. Obrigada. Foi muito legal. Uma pena que não conseguiu se conectar, né? Aqui no Zoom. Eu tentei colocar no Instagram, mas acho que algumas pessoas não vieram para cá. Mas foi ótimo, muito obrigada por responder. Foi muito gostoso assim, a live. Ela falou, né? Eu falando em português, gente, a tradução. Vejam bem a situação da minha cabeça. Imperto. I was making fun of myself, like translating in Portuguese to Portuguese. How cool is that? It's fun. Why wouldn't you do it? She's just like saying thanks, yeah, for the live, and she said everything was so light, and she's gonna share the video with people who couldn't connect with us. Right. Yeah, thank you. Thank you all. So grateful to have actually been asked to be on this. Ele falou que ele está muito grato por todos, né? E também está muito grato por estar vivendo tudo isso.
Yeah, awesome. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer. Na verdade, o universo agradece pessoas como vocês que estão aqui na live, a Fernanda que disponibilizou o tempo para fazer essa tradução para a gente, o Matt com tanta sabedoria, assim. Gratidão. Gratidão. Yes, yeah. You got everything, right? She said that she's very thankful for everyone who were in the call, for you and all of your wisdom to share with us. Yeah, mas eu entendi a maioria de todos. É um show agora. Isso aí. Ele tá me fazendo Como de pode boba, melhorar? gente. Ele tá Pode melhorar. Não. É chegar Okay, ao guys. fundamento, você já está dando fundamento em português. She said when you're gonna get, until you get at the foundation, you're gonna be like giving it in Portuguese. Yeah, what would it take? Yeah. Okay, guys, any other questions around anything that's come up? Love to hear them. Ele falou que se vocês tiverem qualquer pergunta que tenha aí aparecido, né, na cabeça de vocês sobre qualquer coisa, ele gostaria de ouvir e responder. Então, gente, agora é a hora! Ok. A gente acabar. Agora. Awesome. Não sei. Okay. Well, hope to see you. What's that? Ô, Matt, a Luma quer saber se é casado. Oh my God! Eu vou ter que traduzir isso mesmo, pessoal. Ficou envergonhado. Luma, did you get that? No, I don't understand anything in Portuguese. Luma would like to know if you are married. Not yet. Wow! Luma, ainda não. Good question. Ai, meu Deus. Oh, you guys are fun. Ai, gente, tá achando a gente divertido. Também com essas gargalhadas aqui loucas. Nossa. Bom. A da Luma já é um incentivo para regar. O que é? Só a risada da Luma já pronto, já diverte todo mundo. Pois é. Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que sim. É. Ansiosos. Okay, guys. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Bye. See you later. See you later too.